Bom, gente, então, vamos ver aqui se a gente consegue agora entender essa questão, né? Só relembrando, a gente tem aqui a questão que a gente tem a velocidade do som como sendo a raiz de ρ sobre a massa molecular, que multiplica dH dρ AS. Então, na aula maluca que a gente teve agora há pouco, a gente conseguiu estabelecer uma primeira relação. Quando a gente pegou esse dH dρ AS, e aí a gente fez a substituição de quem é H, e aí na substituição de quem é H, a gente teve D, ds mais V, dp, isso aqui por dp, tudo isso daqui considerando S. Então a gente acabou achando a relação aqui de T, ds, dp, AS, mais V, dp, dρ, AS. Então, essa primeira aqui relação a gente sabe que é zero. Por quê? Porque a gente está considerando S com S constante. Então, a gente tem aqui a nossa primeira parte da relação, que é dρ dp, dρ AS. Deixa eu apagar aqui até para poder ficar mais bonitinho, para vocês entenderem. dp, dρ AS. Tudo bem? E aí, quando a gente substitui o ρ aqui pela densidade, a gente consegue achar que essa relação aqui, dH dρ AS, que multiplica a densidade, isso daqui acaba sendo a nossa relação de menos V ao quadrado, que multiplica dp dv AS. Então, até aqui tudo bem, a gente conseguiu fazer rapidinho lá na aula da loucura que a gente teve. Só que me faltou fé da gente concluir a parte que a gente tinha feito inicialmente com a derivada cíclica. Aqui agora, vendo a resolução da questão, a gente consegue ver que a gente precisava da derivada cíclica, sim, aqui com S. A gente precisava complementar ela aqui. Então, deixa eu escrever aqui a derivada cíclica para a gente ver direitinho cada um dos termos. Isso aqui é igual a menos 1. Então, a derivada que a gente tem interesse, efetivamente, é justamente essa dv dp a s, porque ela é igual a essa aqui. Tudo bem? Bom, então, nesse caso, a gente vai colocar dp dv a s como sendo igual a menos ds dv ap dividido por ds dp av. Que é só a gente mandar as duas para lá para o outro lado e inverter uma das duas. Tudo bem? A gente achou um negócio parecido com isso daqui, só que eu não consegui ter a ideia que faltava. E aí, qual é a ideia que faltava? É justamente escrever S. Eu tive uma ideia parecida, mas não foi suficiente ainda. CP sobre T, dt, menos dv, dt, ap, dp. De onde é que veio essa expressão aqui de ds? Essa expressão veio da gente conseguir fazer S em função de T e P, e com essa função de T e P, a gente fez a derivada matemática dela. Vocês lembram disso das aulas que a gente teve fazendo, né? A gente vê que isso daqui, a gente tem umas das relações que a gente já obteve, que isso daqui é justamente CP sobre T. Se a gente pegar lá de quem é S, das relações fundamentais que a gente tem. E se a gente pegar esse lado aqui, isso daqui é uma equação de Maxwell. Aí a gente consegue mostrar que ds vai ser igual a CP sobre T, dt, menos, só corrigir aqui, menos dv dt
AP, DP. Tudo bem? E aí, qual é a malandragem? Qual foi o truque que eu não consegui fazer? Eu fiz um negócio parecido, só que eu fiz com as derivadas erradas. Então, o que era preciso ter feito aqui? Era a gente ter se tocado que a gente precisava fazer justamente um desses termos aqui ser igual a zero, porque você está avaliando tudo como sendo constante. Então, se a gente pegar isso daqui e fazer essa derivada em relação a P, com P mantida constante, então a gente consegue, é como se a gente estivesse dividindo todo mundo por P aqui nessa equação. Então a gente consegue ficar ds dp, deixa eu ver se é ds dv. Então a gente vai dividir, entre aspas, né, que é uma relação de derivadas aqui, então a gente vai dividir por v e manter o p constante. Então, a gente vai ter aqui Cp sobre T, que multiplica dt. Aí, esse dt não é mais derivada cheia, é uma derivada parcial. dt dv a p constante, menos dv dt a p constante, dp dv, e isso daqui é a p constante. Interessante que isso daqui vocês já sabem que é zero, e aí a gente obtém essa relação, que foi essa relação aqui que eu não consegui demonstrar para vocês durante a nossa aula. ds dv AP, que vai ser igual a CP sobre T. Tudo bem? Bom, essa foi a primeira relação, e aí a segunda relação que a gente tem aqui de interesse também é uma relação de S como se fosse a T e V. S em relação a T e V. Eu fui para uma relação de S diretamente de P e V, aí por isso que a gente não conseguiu achar cada um dos termos que a gente precisava. Esse S a T e V vai fornecer ds, que é igual a ds dt a V constante, dt, mais ds dp a V constante, multiplica dp. Tudo bem? Bom, isso daqui, novamente, a gente vai obter como se fosse CV sobre T, e isso daqui, se não me engano, é uma equação de Maxwell também. E aí, com essa transformação aqui que a gente consegue escrever, a gente vai obter uma outra relação de interesse, fazendo essa mesma mecânica que a gente fez para o primeiro. A gente vai obter que ds em relação a dp, mantido o volume constante, vai ser igual a cv sobre t. Faltou complementar aqui esse pedaço, né? Que é dt dv a p. E aqui o pedaço que está faltando é dt dp a v constante. Como é que eu obtive essa segunda? É pegando essa relação aqui final que a gente consegue escrever, ds cv sobre t dt, mais a equação de Maxwell, que a gente consegue reescrever essa daqui, seria dp dt av, que multiplica dp. Então, para essa daqui, a gente faz como se fosse em relação à pressão, mantendo o volume constante. Ok? Então, a gente faria isso daqui para essa, e aí a gente conseguiria a expressão que está faltando aqui para a gente. Deixa eu só checar aqui se é isso mesmo. A T e V. O problema foi que eu errei aqui. Ó. AV. Isso daqui é AV. E essa daqui é a T constante. Agora sim é uma equação de Maxwell. E agora sim a gente consegue fazer a nossa substituição do jeito que a gente estava querendo. Eu estou gravando isso daqui logo depois que a gente terminou a aula, porque foi quando eu consegui achar a equação, tá, gente? Então, aqui nesse dsdp é como se eu estivesse dividindo aqui todo mundo por dp e mantendo v constante. Então, a gente vai ficar aqui no final das contas com cv sobre t, dt dv, dv dp, a v constante.
quando a gente mantiver o V constante, esse termo aqui vai zerar muito similarmente com o outro lá. Então, foi daí de onde a gente tirou essas duas equações. Essas equações, sim, elas iam salvar a pátria da gente, porque a gente ia conseguir fazer essa substituição que a gente não tinha conseguido ainda até aquela aula, até aquela parte da aula. Então, essa relação aqui, a gente vê que a gente obteve as duas expressões que a gente conseguia escrever, SV e P, SV e P, e SP e V, SP e V. Então, aqui a gente vai ter relações, sim, que só depende de pressão e volume, para a nossa equação da velocidade do som, ok? Então, a gente vai ter aqui a velocidade do som. Eu vou botar até o quadrado para poder a gente não ficar com a raiz ali embaçando o negócio. Então, se a gente sabe que isso daqui é verdade, então vamos multiplicar por 1 sobre a massa molecular, do formato que estava lá na equação inicial, tá? Então, eu estou elevando tudo aqui ao quadrado e vou pegar essa expressão para substituir na expressão que a gente precisa. Se eu sei disso daqui mais essa informação aqui, então eu consigo escrever como sendo ρ dHdP AS, que vai ser igual a mais, né, V ao quadrado, menos com menos aqui vai dar mais, S, V e P, dividido por S, P e V. Tudo bem? Bom, então a gente vai pegar essa expressão aqui, que eu vou pintar de roxinho aqui. Deixa eu pegar essa expressão toda e vai jogar lá no que a gente escreveu para a velocidade do som ao quadrado. Então vai ser 1 vezes 1 sobre a massa molecular, que multiplica essa expressão toda. V ao quadrado, que multiplica essa expressão aqui, ó, em vermelho, circulado em vermelho, já é essa expressão aqui que a gente obteve, né? E essa expressão aqui circulada em verde, é essa expressão aqui circulada em verde. Então, já vou multiplicar aqui expressão em verde, expressão em vermelho dividido pela expressão em verde. Expressão em vermelho. Ok? Agora sim, a gente consegue fazer aqueles passos que eu estava todo atrapalhado na aula. Então, aqui a gente vai ter V ao quadrado sobre a massa molecular, que multiplica, vou cortar aqui esses T's aqui que não precisam. Então, a gente vai ter aqui a relação de CP sobre CV, que multiplica essas duas derivadas. dt dV, AP, dividido por dt dP, AV. Essa sim a gente consegue calcular, porque ela só tem pressão, volume e temperatura. Então, por exemplo, para expressão aqui de cima, a expressão que a gente vai chamar de expressão vermelha e uma expressão verde aqui. Para a expressão vermelha, a gente vai pegar aqui PV é igual a RT. Então, eu posso escrever a temperatura como sendo P sobre R, que multiplica V. Então, vou derivar os dois lados em relação ao volume, mantendo a pressão constante. Então, derivar os dois lados em relação ao volume, mantendo a pressão constante. Olha que agora está dando certo esse tipo de metodologia, né? Se a pressão e R são constantes, eles ficam fora da derivada, e a gente vai ter dV sobre dV a pressão constante. Isso daqui vocês sabem que é 1, porque dV é igual a dV aqui. Então, essa expressão aqui de cima, expressão vermelha, na verdade, é P sobre R. E a expressão verde, a gente consegue fazer da mesma forma. A gente vai pegar P, que é igual a P sobre R, que multiplica V. Na verdade, eu vou trocar aqui, porque fica mais óbvio se a gente fizer V sobre R, que multiplica P. É a mesma coisa, só troquei aqui a ordem. Sucesso? Então, aqui eu estou derivando a temperatura em relação à pressão, mantido o volume constante. Então, se o volume está constante, ele vai para fora, junto com o R.
Então, eu tenho aqui dP sobre dP a volume constante. Isso daqui também é igual a 1. Isso quer dizer que a expressão verde aqui, ela é, na verdade, V sobre R. Ou seja, a nossa velocidade ao quadrado aqui, ela vai ser o nosso queridíssimo volume ao quadrado sobre a massa molecular, que multiplica Cp sobre Cv, que multiplica P sobre R, V sobre R. Então, isso aqui é P sobre V. Okay? Então, a nossa expressão aqui simplificada da velocidade do som ao quadrado vai ser igual a PV sobre a massa molecular, que multiplica Cp sobre Cv. Tudo bem? Então, como a gente está considerando que é um gás ideal, a gente já viu a relação de Cp, que é igual a Cv mais R. Tudo bem? Ou a gente pode substituir aqui como Cv igual a Cp menos R, porque a gente sabe o valor de Cp, se não me engano, a gente colocou no forms lá o valor. Então, a gente vai ter aqui a velocidade do som ao quadrado, vai ser igual a, eu posso substituir aqui em PV por RT, porque a gente está em função da temperatura ali, né? E a gente acha um negócio bonitinho. R sobre T, dividido pela massa molecular, que multiplica Cp sobre Cp menos R. Raiz disso. Tranquilo? Bom, então, esse aqui foi o vídeo da segunda questão da lista. Eu vou fazer, então, o vídeo da primeira questão também. E vou mandar para vocês em separado os vídeos de cada uma dessas questões, tá? Valeu aí, gente.